Boa noite a todos que já entraram. Bem-vindos. Bom, pessoal, enquanto a gente espera o pessoal ir chegando, né, do outro grupo de estudos, tal, eu queria dividir com vocês um pouco o que me inspirou a escrever, né, sobre esse assunto e compartilhar aqui com vocês. Que eu tenho tido a percepção, não sei vocês, navegando nas redes sociais, principalmente Instagram, que tem aparecido muita convites, né, muitas soluções de sistema que as pessoas estão criando usando as várias inteligências artificiais. Então, são sistemas desde que são baseados em algum projeto específico, né, tipo esse OpenClaw, que está super em alta agora, ou mesmo escrevendo através de programação auxiliada por IA. Eu acho que o ponto, né, desse conteúdo, dessa fala, é refletir com vocês sobre isso, né? O que que isso significa, o que que isso aponta, né, em termos de futuro, e aqui eu vou dar a minha opinião, né? Eu estudo, trabalho com sistemas de consultório já há 6 anos, desde a pandemia, focado específico em nutrição, né? Então, essa aula está aqui no grupo de estudos de vegetarianismo, por exemplo, mas ela combina muito bem também com a pós em comportamental da Plane, né? A provocação, e eu vou mostrar para vocês em slide e tal, veio de uma Nutri que veio dar uma palestra para gente por ocasião do congresso, né, que a Plane realiza para o curso de Nutrição e Medicina Vegetariana. Eu acredito que foi uns 2 anos atrás. E essa Nutri, a Mari Fazi, que é uma Nutri que despontou no mercado de infoprodutos para gestão de consultório de nutricionistas, né? Como uma pessoa que organizou, né, sistematizou uma metodologia buscando trazer sucesso para o consultório. E aí a gente, né, vê outras ações como essa, mas fato é que a Mari Faz, ela veio dar essa aula para a gente 2 anos atrás, e ela trouxe dentro, né, da perspectiva de trabalho em gestão de negócio que ela faz, ela trouxe um exercício, né, para ser colocado de persona, de CP e tal, para a gente fazer. E eu fiquei com isso na cabeça no sentido de que, à medida que a gente trabalha criando sistemas, a gente trabalha organizando dados, né? E, e a questão está em como a gente faz a leitura desses dados, né? Eu vou apresentar também aqui a questão dos dashboards, né? Como a gente trabalha no digital com muitos dashboards e como esses dashboards eles têm criado uma fragmentação é, dos scores de tomada de decisão dentro do consultório, tá? Então, a gente vai passear mais ou menos por esse assunto. Eu pretendo terminar realmente às 9, trazer para vocês um pouco da minha perspectiva, que venho trabalhando em parceria com os Nutris, né? Então, são sistemas pensados realmente para a realidade do consultório, eles têm essa especificidade. E, né, eu quero refletir com vocês aí. Esse vai ser a conclusão que eu vou apresentar de antemão para vocês, para a gente chegar juntos lá no final, sobre a importância da gente falar em sistemas em 2026. Beleza? 8 e 7, a gente está com 30 participantes já. Eu vou começar a apresentação então. Bom, falando de mim, como eu né, estava comentando, eu trabalho com gestão de consultório já há 6 anos, desde a ocasião da pandemia.
E eu venho fazendo cursos ao longo desses últimos 6 anos, né? Então, desses vários que tem por aí, desse pessoal grande, né? E tem três em específico que eu acho que são bem relacionados aqui à nossa área, né? Então, tem a comunidade do Amor e Nutrir, que é da Mari Fazi, o Nutrição Sem Fronteiras, do Samir, e a Nutri no Front, que é do Felipe Testoni, e também acho que é Lucas, né, que veio fazer uma fala para a gente sobre diabetes, adesão a tratamento, umas 2 semanas atrás, né? E, e a reflexão que eu trago, né, em cima dessas metodologias de sucesso de consultório, tá em a gente conseguir analisar os dados do consultório de uma maneira que seja holística, né? E a gente ter, por exemplo, uma inteligência artificial capaz de ajudar a gente a analisar esses dados. Então, a ideia aqui é a gente discutir hoje sobre jornada do paciente, beleza? Quais são os dados que são gerados dentro do sistema de gerenciamento do consultório, que nos dão pistas, que nos dão informações sobre a jornada do paciente. Trazendo para vocês um desses pop-ups, né, desses mailings que a gente recebe hoje em todos os canais possíveis, por exemplo, esse daqui no WhatsApp, mostrando, né, a importância de estarmos atentos aos números que o mercado de GLP-1 está criando para os nutricionistas, né? Então, são propagandas, né, como essas, que são enviadas para a gente, atentando que, assim, qual é o tamanho do mercado, qual é o tamanho das oportunidades, aonde está a onda do momento, né, baseado em dados. Então, só para mostrar como a gente está recebendo essas informações hoje do que é administrar um negócio, uma clínica, né? E aí, o que eu penso é o seguinte, né? Quando você tem um software dentro do seu sistema de trabalho, que ele é protagonista do, é, dos processos administrativos, por exemplo, né? Dá um exemplo bem básico da nutrição. Um Diet Box, um Diet System, Diet Smart, esses de cálculo de cardápio, que geralmente já entregam a as várias interfaces, né, de gerenciamento de paciente, de condutas, de plano alimentar, esse tipo de coisa, né? Agendamento de consulta, agora eles estão entregando também. Na minha visão, quando esse software ele é o protagonista do processo de cuidado que a gente oferece no consultório, é como se a gente tivesse um cano para fora da parede, né? Essa é a imagem que eu consegui chegar, né? Imagina você olhar para o cantinho aí da sua sala, da onde você está agora, e ver um cano aparente, né? Bem na dobra, né? Na junção entre duas paredes tem um cano ali. Por mais bem pintadinho que ele esteja, né? Tal, ornando ele chama a atenção, né? E para mim, essa é a ideia do software que é o protagonista da relação clínica, né? Um software que organiza tudo, e aí ele se torna o protagonista, mediado por essa relação entre nutricionista e paciente, né? E, né, um fator associado a isso é a questão dos scores. Então, imagina que você tem esses dados que são importantes para o seu consultório, e esses dados estão espalhados em vários lugares, por exemplo, dentro desse software de nutrição aí, Diet System, por exemplo, e dentro do Google. Só aí a gente tem dois, né? Vamos supor que seja um uso básico com dois softwares. A gente tem essa cisão, né, entre o que o Google Workspace ali gera para a gente em termos de rotina e o que esse software entrega em termos de regras de negócio, né? Então, a proposta, né, a sacada, é trabalhar com um termo que eu estou usando que é tecnologia invisível. Ou seja, como é que eu faço para incorporar essas funcionalidades que esses softwares oferecem dentro do Google, de forma a gerar
um contexto, né, uma gama de dados que se relacionam e me ajudam a orientar, o direcionamento do meu negócio. Então, aqui falando especificamente da ferramenta que a Mari Fazi compartilhou ali na ocasião, que é uma ferramenta que auxilia no processo de de decisão clínica, né, da conduta clínica, e ela trouxe o uso dessa ferramenta, né, que é uma matriz DISC, que é uma matriz desses do tipo ferramentas comportamentais, que funciona meio parecido com uma matriz SWOT, né, são quatro quadrantes, e aí você tem duas dimensões que se relacionam, tal. E aí que está a questão, assim, se você vai aplicar isso no momento da consulta com o seu paciente responde aquela espécie de teste do BuzzFeed, né, aquela sequência de perguntas e respostas que geram um score para dizer, essa pessoa é mais dominante, essa pessoa é mais extrovertida, alguma coisa assim. Como que a gente usa esse dado, né? Porque tudo bem, a gente tem o olhar clínico, a gente tem, né, esse critério decisório que vem da experiência da prática clínica, mas como eu sei que tipo esse score que eu estou gerando em cima dessa ferramenta, ela ela é adequada para perfis de pacientes diferentes, né? Então, eu acredito muito que quando a gente usa esses diferentes sistemas, a gente está suscetível a gerar scores isolados, né? São fatores de geração de scores isolados. Isso pensando em termos de gestão. E é aqui, né, o que eu trago para vocês, que foi pensado ao longo desses últimos 6 anos, trazendo, né, organizando informações, seria como montar um sistema que orquestrasse tudo isso ao mesmo tempo que ele fosse invisível, nesse sentido de que funcionasse inteiro no Google, né? Ou seja, usando as ferramentas do Google, eu consigo organizar um sistema que me traz informações totais relacionadas ao meu negócio. Isso mais a capacidade da gente orquestrar esse sistema por meio de inteligência artificial, ou seja, né, usando automações, criando através de lógicas de negócio, essa orquestração de switches. Então, esse daqui é um panorama inicial e eu já vou chegar num ponto em que eu quero saber se vocês estão me acompanhando, tá? Mas me acompanhem aqui mais uns dois slides, que é o seguinte. Para esse sistema ser criado, ele precisou ser idealizado em cima de algum modelo que já foi validado de alguma forma. Então, que modelo foi esse que foi escolhido, né? É esse modelo FHIR aqui, que é um modelo desenvolvido no final dos anos 80 para ser aplicado em contextos hospitalares e em equipes multiprofissionais. Então, ele foi pensado, né, em termos de abstrações, para conseguir encaixar diferentes realidades clínicas e é um modelo que é adotado mundialmente como sendo o padrão de protocolo de troca de informações a nível de saúde, né? Seja entre governo, operadora, cálculo de reembolso, esse tipo de coisa, é tudo feito em cima desses dados, ou pelo menos, né, esse é o padrão mais amplamente aceito. E é um modelo, inclusive, que permite que a gente tenha uma visão em cima de dados públicos, de saúde, por exemplo, da Base Nacional de Dados do SUS, né, através das várias bases do DataSUS e tal. Então, enfim, o ponto aqui, né, para a gente realmente começar a conversar. A minha ideia é que os dados são o principal ativo do seu negócio. Eles vão gerar informações, que vão possibilitar decisões a nível longitudinal, ou seja, da realidade do seu negócio sendo realmente monitorada, e uma forma da gente centralizar informações para evitar essa proliferação de sistemas geradores de dashboards, né, que eu estou colocando aqui, que são esses sisteminhas separados que
vão trazendo informações meio recortadas do seu negócio. E a ideia é criar alguma coisa assim, sabe? Tipo uma espécie de semáforo, onde o profissional de saúde consegue bater o olho e entender o que está acontecendo, seja a nível clínico, seja a nível é, de administração do negócio. Então, qual que é a conclusão que eu quero chegar com vocês hoje, nesses próximos 40 minutos? Que o futuro do sucesso do consultório, ele reside numa transposição do que hoje é um, uma, um engrandecimento, né? Uma divulgação do negócio em cima de marketing pessoal, do tipo titulações, especialidade, resolução de dores, resolução de problemas, mas trazer esse olhar também para o aspecto gerencial do negócio, que é a gente trazer a possibilidade de trabalhar com dados em cima da jornada do paciente. Que seria isso, né? A gente começar um dia de trabalho, uma segunda-feira, com a caixa de e-mails assim, né? Toda bagunçada, e a gente ter, né, uma espécie de inteligência artificial funcionando dentro do Google, como a Rose dos Jetsons, para organizar essa caixa para a gente. E a solução aqui seria através dessa ferramenta, né, chamada Google Apps Script. Então, essa inteligência, ela pega os dados e transfere eles dentro das várias ferramentas que o Google tem. Então, por exemplo, a gente usa o Gmail para disparar uma mala direta ou uma orientação pós-consulta. A gente pega dados do usuário e guarda dentro da ferramenta de Google Contatos. A gente cria um repositório de documentos pós-consulta dentro do Google Drive, que só ele tem acesso. Ou seja, né, a ideia de ultra personalizar a jornada do paciente dentro do seu consultório, a partir da especialidade que você tem, seja trabalhar trabalhar com perda de peso, trabalhar com materno-infantil, trabalhar com, sei lá, nutrição esportiva, né? Ou seja, qual é a regra de negócio que orienta o trabalho, né? A manutenção da sua operação e como que isso reflete em dados para o sistema ajudar você no dia a dia da operação, né? Então, aqui uma screenshot de tela que a gente conseguiu desenvolver. Ela tem uma interface nativa do Google, né? Então, você pode ver que assim, isso daqui é um protótipo, né? Isso que está aparecendo na tela, aqui no canto direito, ela é um protótipo de tela que a gente poderia usar com um formulário básico, né? Então, isso daqui meio. A ideia é que isso daqui pareça ser do Google, mas não é. Ela foi construída de maneira específica para a realidade desse negócio. Sacou? Essa é a ideia de um software a menos. Assim, será que eu consigo pegar aquilo que eu uso de um software, por exemplo, de cálculo de cardápios, e fazer de alguma forma que o Google me entregue esse mesmo resultado desejado? Eu consigo criar isso de maneira que seja tão perfeitamente sincronizado com a experiência de uso que parece que foi o Google mesmo que fez, que parece que foi o Google que fez para a realidade do meu negócio. Então, esse é é a decisão de design do sistema. Ele precisa ser invisível. Então, como que isso se reflete nas ferramentas do Google? Então, dá uma olhada aqui na tela, dá uma olhada nessa sugestão de construção de dashboard dentro do Gmail, né? Então, como é que funciona a lógica da construção dessa tecnologia invisível? Você vai gerar dados do seu negócio, eu já mostro para você aqui como que é feito, isso é feito dentro do próprio Google, o Google traz esses dados da sua conta para você. E aí, através de um processo de curadoria manual,
né? Ou seja, você vai tratando caso a caso, né? Regra a regra. E você vai criando uma arquitetura que faz sentido com o seu negócio. Então, por exemplo, aqui, na realidade dessa caixa de entrada, é uma caixa de entrada que ajuda a acompanhar o processo de vendas e outras informações importantes de plataformas específicas, né? Ou seja, esse coloridinho que foi criado, ele foi criado especificamente para a necessidade desse negócio. E aí, aqui uma visão lado a lado para você do que a tecnologia invisível, estou colocando aqui entre aspas, né, esse nome, tecnologia invisível. Se você não tá, né, tá só ouvindo a aula, para por 2 minutos para pegar a tela do seu celular e dar uma olhada na tela no que eu estou apresentando. Eu estou apresentando duas caixas de entrada que a gente usa no dia a dia para acompanhar, né, o trabalho que a gente desenvolve no consultório, sendo que na caixa da esquerda eu tenho isso que eu estou chamando de tecnologia invisível, e na caixa da direita eu não tenho. Então, a ideia, né, a prova de conceito é essa: eu consigo usar ferramentas do Google para gerar dashboards que são ultra específicos para a minha realidade, que me ajudam a conduzir o dia a dia do meu negócio? É isso que a gente está tentando responder, tá? E aí aqui, né, a ideia é, para que isso seja ultra personalizado, isso precisa ser baseado em dados. Então, como que a gente tira dados da conta do Google, né? Você pode ver, isso daqui foi uma extração que eu fiz de todos os e-mails da caixa do Gmail da minha conta, né, da conta desse usuário, né, dessa realidade de negócio. E como que isso foi feito? Através de código, né, através daquele Google Apps Script, que foi assim, um código simples, né? Pede para a inteligência artificial gerar um código que varre a caixa de e-mail do Google e o código está feito, né? Então essa é a parte mais simples do código, né? São partes diferentes. Isso daqui o profissional de saúde não precisa se preocupar. Quem trabalha com isso é o gestor do consultório, a pessoa que é encarregada de cuidar da tecnologia da orquestração do consultório. Então, existe esse programa que foi criado que ele puxa as mensagens do e-mail. E aí, a partir daí, você consegue, através de puxar informações do seu uso, você consegue criar bibliotecas, né, dicionários, você consegue criar, mapear catalogar as regras de negócio da sua empresa, da sua operação e transformar isso de maneira estruturada numa lógica de funcionamento do sistema, né? Ou seja, o que que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que todas as contas Workspace, inclusive as gratuitas, têm as ferramentas necessárias hoje para a gente gerar códigos, rodar códigos ali dentro e construir, organizar bibliotecas relacionadas ao seu negócio. Essa é a ideia. E, de novo, né, reforçando essa visão de tecnologia invisível, de decisão de design, né, da própria filosofia do Google. Conseguir traduzir isso para dentro das ferramentas, de maneira a tornar as ferramentas do Google dashboards com dados sobre você. E aí, dashboards complexos, né? Não são dashboards arbitrários. São dashboards pensados em termos de uma metodologia, uma estruturação, que é o que eu vou mostrar para vocês no momento posterior aqui, que foi o framework que eu organizei para a parte de sistemas de gerenciamento clínico, né? Então, por exemplo, esse subsistema, esse sisteminho, essa regrinha, né? Que eu criei, né, baseado em outros produtos, chamado Hoje, Amanhã Backlog, né? Então, é uma forma de você organizar o dia a dia da sua empresa a curtíssimo prazo. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã e qual o que está no radar que precisa ser feito. Isso em termos de eficiência de gestão. Então, por exemplo, né, aplicando a ideia de tecnologia invisível aqui,
eu pensei em alguma coisa que desse para escrever em WhatsApp, que desse para escrever em Telegram. Então, sem depender de integração com API, com inteligência, com sistemas complexos, não. A idealização, a base do produto é isso tem que ser simples o suficiente para conseguir rodar no WhatsApp. Isso tem que ser simples o suficiente para a gente conseguir rodar no Telegram. E aí, a partir do momento que você cria, né, esse sistema que você idealiza e começa a testar, a ideia é como que eu transfiro ele para o meu sistema gerenciador do negócio, que no caso aqui eu estou defendendo que seja o Google, né? Ou seja, como que a gente transforma esse dashboard, essa ideia de hoje, amanhã, backlog, para a empresa dentro, por exemplo, de um Google Tasks, né? Aqui um segundo exemplo, né, de aplicação de tecnologia invisível, que é o seguinte: imagina que você queira pesquisar sobre um tema específico no site do Ministério da Saúde. Por exemplo, o caso que eu trago aqui é vacinação, né? Então, eu quero saber o que o Ministério da Saúde publicou sobre o termo vacina. Então, assim, a gente criou uma funcionalidade que abre, né, essa caixa de entrada, onde você coloca o termo, e ele faz a pesquisa para você. Aqui estava com um destaquezinho, mas saiu. Dá uma olhada aqui nesse resultado de busca. Ele está usando esse operador aqui, ó, site, dois pontos, Ministério da Saúde. E aí usando esse outro operador aqui, vacina, né? Significa o quê? Eu quero procurar o termo vacina só dentro do site do Ministério da Saúde. Porque se eu fizesse uma pesquisa, por exemplo, colocasse na pesquisa do Google, Ministério da Saúde vacina, colocasse esse termo separado, né, essas três palavras separadas, sem aspas, sem operador, sem nada, sem inteligência. Eu tenho resultados do site do Ministério da Saúde, mas eu tenho também resultados, por exemplo, de Instagram, eu tenho resultados de portais de notícias, enfim. Então, essa lógica aqui, né, de fazer a pesquisa do jeito certo, colocar inteligência na forma como o Google funciona, é o que permite, né, é a base da ideia por trás desse produto. Como transformar o Google em uma ferramenta, a única ferramenta que você precisa para gerenciar o seu negócio. A gente consegue criar botões que geram essa lógica para a gente. Por exemplo, se é do seu interesse acompanhar assuntos específicos no site do Ministério da Saúde, da OMS, é, enfim, né, algum portal de notícias que você segue que é específico da sua área, tal. é, o jeito certo da gente pesquisar nesse site específico, qual que é o posicionamento desse órgão, dessa entidade, é através dessa filtragem mais qualificada, né? Então, como que a gente cria um produto em cima disso para facilitar a realidade do negócio, né? Para que os botões estejam lá, pesquisar no Google Scholar, pesquisar no PubMed, no site do Ministério da Saúde, mas esse slide nunca chegou. A importância da gente organizar esses dados no mesmo lugar e como a gente faz isso usando o Google. Até aqui, alguma pergunta? Vocês estão comigo? Porque é bem importante que assim essa próxima parte vocês tenham compreendido quais que eram as premissas, né? Quais que eram as ideias principais, né? Basilares que eu usei para construir essa metodologia que eu vou explicar para vocês agora. Essa parte aqui é a explicação de uma lógica, né? Como aquele sistema, hoje, amanhã, backlog. Isso é uma lógica, né? Pô, isso funciona?
Funciona para organizar a curtíssimo prazo. Beleza, vamos colocar isso para aplicação. Vamos ver o quanto que eu consigo incorporar ao dia a dia do meu trabalho. Planejar sempre o dia de hoje e amanhã. Beleza, isso é uma ideia. Agora, o que eu vou apresentar para vocês é o seguinte: a ferramenta, o sistema que eu pensei para ajudar o profissional de saúde no processo de tomada de decisão clínica, né, do acompanhamento da jornada do paciente. Vocês estão comigo? Mensagens no chat. Débora Leão, boa noite. Josi Santos, uso o Disque no personal. Participei do treinamento quando dava aulas na Biorritmo. Vale muito a pena usar. Beleza, gente. Tamo junto, então. Acompanhando. Beleza. Então, qual que é a ideia do método? Né? Esse daqui pensado agora para a parte clínica, beleza? Tomada de decisão clínica. Ele é um método que funciona em duas etapas. A primeira etapa eu estou chamando de perfil dominante de entrada. O que que significa isso? Perfil dominante de entrada são quatro áreas dentro do seu consultório que são capazes de gerar informações sobre o momento atual do seu paciente, ou seja, como o seu paciente chega hoje no seu consultório, né? Então, coisas como assim, simples, né, do dia a dia, como que se diz assim, pressupostos, né, do trabalho, do tipo, como que está a saúde fisiológica metabólica do meu paciente, como que estão os marcadores, como que estão os exames, né, como é que estão os sinais e sintomas. Então, informações da saúde desse paciente. Segundo ponto, a parte emocional. E aqui o emocional, eu estou colocando, eu criei esse termo pensando assim, o comer transtornado, né? Que era uma ideia de assim, comer num momento em que a nutrição não era o critério principal de escolha, mas eu acho que essa palavra transtornado, ela gera uma certa confusão em termos da parte da psicologia, da terapia, né? Então, eu mudei para comer social, porque o quanto que o seu paciente informa para você que ele está priorizando contextos sociais da alimentação, que por premissa, em geral, eles não são contextos que levam as questões nutricionais como fator decisor em primeiro plano, né? Então, sair para happy hour, ir comer na casa de familiares, pedir iFood, esse tipo de coisa, né? Terceiro ponto aqui, o que eu estou chamando de custo energético de vida, que seria uma mensuração em termos de jornadas do seu paciente, né? Por exemplo, o seu paciente, ele trabalha, beleza, essa é a primeira jornada. Segunda jornada, vamos supor que ele também estuda. Então, ele trabalha e estuda. E ele mora sozinho, então a terceira jornada dele é cuidar da casa. E ele tem pet, então a quarta jornada dele é cuidar do pet. E ele periodicamente vai na casa dos pais ou numa casa de repouso para acompanhar um pai, um familiar que está internado. Isso é mais uma jornada. O que que é a ideia de custo energético de vida? É o quanto que essa pessoa tem de obrigações em termos de quanto de responsabilidades diárias ela tem e o que que isso influencia na parte alimentar. Então, uma hipótese inicial que eu tenho em relação a isso é quanto mais jornadas esse paciente tem na vida dele, mais simples precisam ser as receitas para serem oferecidas. Imaginando que, além dessas todas jornadas, uma jornada que ele não faz é o de cozinhar, por exemplo. Então, ele não tem costume de sair para mercado, cozinhar, ele pede mais iFood e tal. Então, se essa não é uma jornada que é importante para ele, então, como que eu consigo encaixar as receitas de maneira que façam sentido na rotina dessa pessoa? Ou seja, quanto mais jornadas, mais simples as preparações, né? Mistura aveia, chia, água e, sei lá, uma geleia, um tahine, um melado. Essa é a ideia, né? Alguma coisa que dá para fazer quase que de pé, quanto mais jornadas, né? E velocidade de resultado aqui.
em termos de se essa pessoa tem números que ela precisa alcançar no prontuário, do tipo, precisa emagrecer até a festa de casamento, a viagem, de férias, esse tipo de coisa, né? Que seria velocidade de resultado. Quanto tempo você tem para conseguir, ajudar esse paciente a chegar no resultado que ele deseja ou que ele idealiza, né? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira base desse sistema clínico, né, que eu estou chamando de perfil dominante de entrada, que são esses 4 pontos. A segunda parte é uma matriz, que é uma matriz que vai, né, do objetivo ao diagnóstico, à conduta e à orientação. E a organização disso no fluxo do sistema, né? Então, o objetivo seria o objetivo que esse paciente chega na sua consulta. O diagnóstico é o olhar clínico do profissional em cima da situação de saúde do paciente. A conduta são os apontamentos que esse profissional faz no prontuário, e as orientações são as mensagens, né? É o que efetivamente é enviado por e-mail para o paciente. Então, como pensar um sistema que funcione em Google, que seja invisível, que ajude no processo de tomada de decisão clínica do profissional, e que funcione por meio de automações, que funcione de maneira. Meu Google travou. Que funcione de maneira a ajudar, né, ser um contraponto para a gestão do seu consultório, ou seja, que ele funcione inclusive com o mínimo de esforço possível do profissional, porque o papel do profissional é oferecer escuta ativa, escuta qualificada para as necessidades do paciente e encontrar soluções para isso. Aqui eu estou projetando essas 4 dimensões aí, né, do perfil dominante. Mas eu não vou. Acho que eu já expliquei elas aqui, inclusive, né? O score e tal, em relação à quantidade de happy hours. Aqui, essa daqui é a visualização que eu quero proporcionar. Eu quero proporcionar uma visualização em termos de semáforo dessas 4 dimensões, para que eu consiga entender aonde tá os pontos de maior ênfase no acompanhamento desse paciente no momento dentro da jornada de acompanhamento em saúde comigo, né? Ou seja, o perfil metabólico dele tá ok, tá estável, ele tá saindo muito, né? Comendo muito fora, fazendo muita hora extra, tá com um grau de energia moderada, dá para a gente colocar alguma refeição, né? Alguma preparação mais complexa, mais completa ali no dia dele, qual é o grau de urgência que ele tem para alcançar resultados que ele deseja, né? Ou seja, a gente está falando de um instrumento que estrutura o raciocínio clínico, uma metodologia de triagem desse paciente no momento que ele chega na consulta com você, um mapa para priorização do que é mais importante no processo de conduta que vai ser passado. Então, aqui é um print de tela de como a gente faz isso para a parte metabólica, por exemplo. Então, esses aqui são os marcadores que a gente acompanha nesse sistema aqui em específico. E esses marcadores têm notas de corte, né, que foram definidas aqui. Essas notas de corte, então, à medida do número que é colocado aqui na célula, ele vai aparecer se um aviso vermelho, é um aviso amarelo, se torna um ponto de atenção, né? Amarelo, vermelho, em termos da saúde fisiológica do paciente. E aqui, falando especificamente sobre essa matriz, né, que vai de objetivo, passando por diagnóstico, conduta e orientações. A ideia aqui é gerar informações que vão abastecendo o consultório de dados para criar uma memória vetorial, um agente de IA, um oráculo, né? Uma ferramenta que seja como se fosse a Wikipédia do seu consultório, e aí você interagindo com ela por meio daquele jogo de perguntas e respostas que a gente já usa com as IAs. Como é que estão as vendas? Me fala do paciente tal. Como está minha agenda amanhã? Como é que estão as tarefas que eu preciso fazer essa semana? Esse tipo de coisas, né?
como que essa base de informações cria esse sistema para a gente. Aqui apresentando mais, né, com um pouco mais de detalhes, cada uma das partes que a gente já comentou. A ideia de criar um produto em cima disso, por exemplo, essa ideia do clínica sem estresse, da onde que vem essa ideia de sistema? Vem de uma coisa que a IA chamou de alívio cognitivo. Então, o que que é alívio cognitivo? É eu saber que o meu consultório está funcionando mesmo eu sentindo que eu não estou fazendo todas as coisas que eu precisava estar fazendo para ele, porque ele está confirmando o paciente automaticamente, ele está enviando e-mail, ele está atualizando pasta no Drive, esse tipo de coisa, né? Então a gente está trabalhando na idealização desse produto, que é uma ideia a partir de 7 automações, né? Um produto quantificável aí para gente chegar, né, ao final dele, nesse MVP. Então, a ideia é essa, né? Do clínica sem estresse, alívio cognitivo, automações, coisas funcionam automaticamente sem você necessariamente estar mexendo no sistema. Aqui, a justificativa, né, da ferramenta que a gente está usando aqui, o AppSheet como interface da jornada. Isso aqui é uma parte mais técnica, eu não vou adentrar aqui. E aí chamar a atenção para vocês para o seguinte, né? A gente tem um potencial muito grande de geração de scores em cima de ferramentas comportamentais, né? Então, a gente tem ferramentas como listas de problemas e metas, quadro de atividades e escala de satisfação, inventário custo-benefício de vantagens e desvantagens, critérios de práticas integrativas em saúde, diários de pensamentos automáticos. Então, assim, são todas ferramentas que geram dados sobre o nosso paciente. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês e se a gente conseguisse fazer de uma forma que todos esses dados estivessem sempre no mesmo lugar e esses dados em conjunto me ajudassem a direcionar o futuro do negócio, né, do meu consultório. Então, exemplos de automações que acontecem aqui. Por exemplo, você tem um WhatsApp de pacientes do seu consultório. E aí você tem uma pessoa específica que ainda, né, um paciente específico que ainda não está nesse grupo de WhatsApp. Então, o que que o sistema consegue fazer? Ele consegue verificar no WhatsApp se o número de telefone dessa pessoa, né, que está cadastrado no sistema, está no WhatsApp, ou seja, se tem essa redundância. Se não tem, ou seja, só está no Google e não está no WhatsApp, então, o Google envia, por exemplo, né, a cada 15 dias, um de 8 templates convidando o paciente a se juntar nesse grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo que cresce sem que o nutricionista tenha que manualmente convidar um a um. O sistema é inteligente o suficiente para conseguir cruzar informações de duas bases, no Google, o cadastro do paciente no seu consultório, e no WhatsApp se o número de WhatsApp, se o número de telefone desse paciente está na lista de contatos daquele grupo do WhatsApp. Se não tiver, ele envia essa comunicação com o link para a pessoa adentrar. Outra possibilidade, né? Por exemplo, entra um paciente novo no seu consultório que não fez um curso seu ainda, não adquiriu um infoproduto. Então, enquanto ele não adquire, né? Pensar numa jornada de oferecimento daquele produto complementar ao cuidado dele e tal, né? Ou mesmo das orientações pós-consulta, aqui pensado em termos daquele framework, né? Daquela metodologia, onde o resultado final do sistema é uma orientação que o profissional escreve e que é enviado automaticamente por e-mail para esse paciente. Deixa eu ver, eu não tenho ideia quantos slides faltam, a gente tem mais 10 minutos. É, então, essa é a ideia, uma coisa que funciona inteira no Google que seja meio invisível. Essa é a ideia da interface, sacou? Essa é a tela, um exemplo de tela. Aqui a justificativa da escolha do sistema de design, né, da base filosófica, que é um sistema do próprio Google chamado Material U, também uma parte mais técnica aqui que eu não vou discutir com vocês.
Mas é daí que vem a ideia de algo invisível, né? De um sistema que é feito especialmente para você, né? Um sistema que você cria no computador, e aí quando você pega seu celular, seu Android, por exemplo, ele está todo lá, né? Essa é a ideia, um sistema que é ultra personalizado. Temos tempinho para eu mostrar esse vídeo para vocês. Esse vídeo tem 1 minuto e 50. Eu não sei se está compartilhando o som. Gente, me fala se vocês conseguem ouvir o som do vídeo, por favor. Estão ouvindo? Não estão ouvindo. Ah, como é que eu faço para compartilhar isso? Aqui. Me diga agora se vocês estão ouvindo. Dá uma olhada nesse What vídeo. are Ele the tem 1 minuto e boundaries of 50. design? Ele é sobre esse sistema que o Google criou, que é ultra personalizado. È molto bello per esempio andare a piedi nudi, perché questo che viene su dal pavimento, su nei piedi, You should be bold. You should have the courage to be utopian. Poetry is in the heart of man and is the capacity to go into the richness of nature. Is design a creation of an individual? Does design imply the idea of products that are necessarily useful? I really believe that form follows feeling. We recognize that every human being is completely different from the other. It's really about trying to make an empathic connection with people in their context. decoravano con fiori per tenere l'anima attaccata al corpo. That is the act of design. Beleza, o que que o Google está falando nesse vídeo? Ele está falando sobre conexão empática com a realidade do usuário. E aí esse usuário é pensado em termos de profissional de saúde, mas também é pensado em termos de paciente, é pensado em termos de trabalhador autônomo, é pensado em termos de trabalhador CLT. Então, assim, essa escolha de design system que eles fazem, que eles chamam de material you, né? O material é você, é o que orienta essa filosofia que permite que a gente invisibilize esse software, que a gente crie algo que some, que a complexidade some e a gente consegue trazer à tona o resultado. Essa é a ideia, sacou? Deixa eu ver. Então, beleza, gente. A gente está chegando à conclusão aqui. Eu acho que eu vou fazer um recap ainda. A gente tem mais 10 minutos. Mas é isso. Assim, a conclusão que eu disse que eu gostaria que vocês chegassem hoje junto comigo é: a gente está saindo, né, desses últimos 6 anos, essa coisa de infoproduto, Instagram, marketing digital, pessoal, tal. Isso, de certa forma, deu uma saturada, porque todo mundo agora meio que equalizou ali, né? Assim, não é mais uma metodologia desconhecida. Está ganhando o grande público essa noção do posicionamento no digital, enquanto uma forma de conduzir negócio, interesses, hobbies, etc. E eu acho que, assim, nos anos recentes para cá, a gente vem entrando numa cultura de dados mais forte por conta da presença das IAs, e o combustível que elas trabalham são os dados.
Então, eu acho que assim, a gente está no momento desse ecossistema trabalhar organizando, produzindo mais dados. E aí, naturalmente, esses dados, que são o principal ativo do seu negócio, ou seja, são dados da realidade produzida pela sua atuação profissional, por exemplo, com o seu consultório, o quanto que a gente usa, a gente tem domínio desses dados para trazer informações que são relevantes e que a gente consiga cruzar, né? Por exemplo, como eu trouxe ali na proposta, né? Trabalhar com um modelo que é padrão, inclusive sendo usado no SUS, porque a gente consegue integrar dados da realidade privada do consultório com dados públicos gerados, né, pelo sistema de saúde brasileiro. E como que esses dados públicos podem ajudar a gente a criar observatórios que são específicos da realidade daquele consultório, seja do tema, né, de trabalho, por exemplo, imunidade e aumento do número de casos de gripe, por exemplo, né, ou de um ICP específico, né, de uma persona, de um perfil ideal de público, né, aquela pessoa que você deseja que chegue no seu consultório porque você tem especialidade para atender, seja porque ela pede cardápio, porque ela não pede cardápio, porque ela está gestante, porque ela precisa de adequação em termos de avaliação metabólica, né? Então, como que a gente pega esses dados e a gente gera informações para tomada de decisão clínica, para tomada de decisão a nível de negócio, tomada de decisão complexa, né? Essa foi uma provocação que eu acho que vem dos últimos 2 anos aí, quando uma colega de trabalho me instigou assim, pô, como que a gente faz para usar o Google de uma maneira mais assertiva em termos de dados? E aí, né, começar a entender como essas ferramentas do Google funcionam e como que a gente pode prototipar ideias ali dentro, né? Então, essa é a conclusão que eu queria trazer para vocês, né? Então, eu acho que esse é o próximo passo dentro dos consultórios, uma personalização extrema da jornada de paciente, através de uma cultura baseada em dados, ou seja, uma criação de sistema complexo de tomada de decisão clínica para ter maior precisão e segurança ali no diagnóstico, na conduta, e, né, usar o que os sistemas oferecem de melhor para os negócios, que é um amparo, né, um amparo a nível jurídico, através de uma auditoria rigorosa dos dados, das informações, dos eventos que esse sistema produz, né? Então é isso, gente. A gente falou hoje sobre ferramentas comportamentais como critério clínico. Eu trouxe o exemplo da Marifase aqui para vocês, de como ela usa a ferramenta DISC, por exemplo, no critério diagnóstico dela, né, numa parte específica da jornada do paciente, e o meu questionamento do quanto essa ferramenta está produzindo um score isolado, né? Ou seja, se eu pudesse conversar com a Mari aqui, eu diria o seguinte, cara, como que a gente faz para trazer com que essa e outras ferramentas gerem dados longitudinais que sejam auxiliares no processo de tomada de decisão? O segundo ponto aqui, que é extremamente, né, central dessa fala, é em relação ao uso de tecnologias invisíveis, né? Ou seja, quanto mais sistemas a gente adota para o nosso, para gerenciamento do negócio, eu coloco um Notion, eu coloco um Trello, eu coloco um gerenciador de postagens do Meta, aí eu trabalho no Google, aí eu tenho um Avanutri, um NutriDiet, um Diet System, um Dietbox, Diet Smart. Então, assim, essas várias ferramentas, é, elas geram dashboards, elas são ferramentas de geração de dashboards. Eu quero trazer isso para dentro do Google. Eu quero que as informações que são importantes aparecerem para a realidade do seu negócio, seja o Google que traga para você, e não essas tecnologias auxiliares. Porque essa geração de dados ajuda nesse processo de ultrapersonalização da jornada do paciente, por exemplo, e esse é o que, para mim, é o futuro do marketing de consultório. É isso, gente. Deixa eu dar uma olhada que mandaram algumas perguntas aqui.
A Dani perguntando se o Google Script é gratuito. Ele é, inclusive, dá uma olhada, ó, se vocês entrarem aqui, ó, esse daqui é o Google Chrome. E aí eu venho aqui nos aplicativos do Google, nessa bandeja. E eu vou pegar, qualquer um desses daqui tem, tá? Eu vou pegar, por exemplo, um Sheets, por exemplo, um Planilhas. Vou abrir uma nova planilha. E eu vou vir aqui em extensões, ó. Aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Google Apps Script. Tá vendo? Ele tá aqui. Ele é o que integra todas as ferramentas do Google. Ele é tipo o que eu uso, o que o Google usa para organizar o seu Drive junto com o seu Gmail. É através desse caminho, desse cano que eles criaram. Chama Google Apps Script, é o cano do gás. Tá aqui, ó. Você clica nele, ele é uma interface de código, né? Então ele é escrito em JavaScript e tal. Quem é um pouco mais entusiasta da tecnologia, eu sei que geralmente não é o caso das nutris, dos profissionais de saúde, mas quem tem um pouco mais dessa tecnologia na veia consegue estudar um pouco de JavaScript e começar a criar suas próprias funções aqui, por exemplo, aquela que eu mostrei para vocês de gerar, né, de extrair dados da caixa do Gmail para que eu tenha todos os remetentes que enviaram mensagens para mim para eu organizar, por exemplo, usando a ferramenta do Gmail, né, as tags, as etiquetas. Vou mostrar para vocês como eu fiz, ó. Então tá aqui, esses aqui foram todos os e-mails que chegaram. Se fizer uma contagem aqui, vai dar 11.500. Então, você pode fazer, por exemplo, 80% de 11.500 e você já vai ter um Pareto aqui. Ou seja, os primeiros e-mails que você vai cadastrar, sei lá, são 100 dos mais de 1.600 que tem aqui nessa base. E a forma que eu fiz para gerar essa base de dados aqui da realidade da minha conta, eu vim aqui dentro do Google Apps Script, pedir para a inteligência artificial gerar especificamente um programa que faz isso para mim em Google Apps Script. Ela deu aqui, aí tem aqui as funções dela, você roda ela e ela gera essa base de dados aqui, tá? Onde eu estava? Aqui, personalização futuro do marketing de consultório. Google Apps Script é gratuito e está disponível para ser usado, inclusive, nas contas que não são Google Workspace pagas. Gabriel Guerra, você tem algum dado dos quais são as maiores dificuldades das Nutris hoje na gestão do consultório e ou jornada do paciente? E como essas ferramentas estão ajudando? Cara, a minha opinião é a seguinte: 90% das Nutris que eu trabalho, elas não gostam de mexer com tecnologia, né? Essa coisa de, tipo, termo técnico, não quer entender assim, putz, só me dá o que eu preciso em termos de tecnologia, me dá o e-mail organizado, mas não me fala como que você fez, porque eu não quero saber, isso daqui ocupa muito do Winchester aqui da cabeça, né? É, então eu acho que assim, a ideia de ser invisível é o grande diferencial do que a gente pode oferecer em termos de personalização para os consultórios, né? Pensando que aqui a gente precisa de mais pessoas formadas em gestão de consultório, ou seja, pessoas que entendem da realidade do negócio, ou seja, que têm um mínimo de conhecimento do que são os critérios clínicos, como que os critérios metabólicos se relacionam minimamente, para conseguir ajudar no processo de construção desse sistema que orquestra dados dentro do consultório, usando essas interfaces que a gente tem hoje, API, integração de sistemas, LLM, toda essa parte mais técnica de quem gosta de estudar isso, né, atualmente, tem um prato cheio, né, porque tudo se conecta. O Google se conecta com o Facebook, que se conecta com o WhatsApp, que se conecta com o Instagram, que se conecta com o Dietbox, dá para conectar tudo. Exatamente, ó. Achei super interessante que isso funciona direto no Google, menos um app para instalar e aprender a usar. Exatamente. Eu acho que tem um problema, né, uma dificuldade que o profissional de saúde tem, por exemplo, e o profissional de saúde aqui é uma categoria, podem ser outras, né? Mas, por exemplo, assim, a dificuldade muitas vezes está assim, cara, eu não lembro a senha do meu usuário nesse lugar, né? Eu preciso decorar a senha, usa a mesma senha para tudo.
Aí fala assim, putz, você precisa usar o gerenciador de senhas, precisa criar senhas, né? Precisa investir em segurança do seu consultório, investir em LGPD, né? Saber trabalhar os dados do consultório. Então, eu acho que o profissional de saúde, ele está nessa jornada de desenvolvimento pessoal baseado em critérios clínicos, né? Melhoria do critério clínico do atendimento, que eu acho que muitas vezes não sobra espaço para pensar em termos de administração do negócio, né? Ela é meio que feita de improviso, do tipo, eu faço assim, eu faço assado e as coisas funcionam. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês é uma reflexão de como que a gente conseguiria sistematizar essa ideia de administração do consultório baseado em dados usando sistemas. Sacou? Eu acho que é isso, Gabriel. Pessoal, passamos aí 3 minutinhos, mais um minutinho caso alguém queira colocar alguma pergunta. No mais, encerro por aqui a minha fala. Então fiquem à vontade se quiserem já ir saindo e descansar, já são 9 horas. E também eu não deixei meus dados aqui de contato, mas eu sou o atual monitor do, da turma 11, né, de Nutrição e Medicina Vegetariana. Então, se em algum momento você quiser trocar uma ideia comigo, pode pedir meu contato para o pessoal. O Gabriel Guerra trabalha com TI. Juju, eu não vou disponibilizar esses slides porque eu tenho mais coisa aqui embaixo que eu vou apresentar na hora que eu for fazer, que eu for oferecer isso daqui para quem tem interesse, né? Assim, apresentar dados mais técnicos aqui, né? Falar, por exemplo, como a gente usa esses critérios aqui, ó, CID-10, né? O SNOMED para construir o sistema e tal. Então, assim, o que eu construí aqui agora eu não consigo disponibilizar para vocês, mas eu prometo tentar trazer assim um material sobre esse assunto para trazer um primeiro ponto de educação para quem se interessa mais em fazer a adesão dessa metodologia, né? Como, digamos assim, como implementar, né, você mesmo no Google. Eu acho que eu trouxe já uma outra fala alguns meses atrás, no começo do ano, especificamente sobre isso, tecnologias aplicadas ao consultório. Então, eu estou trabalhando nisso e eventualmente a gente continua trocando ideia aqui. Eu disponibilizo mais informações aí do que eu estou idealizando para vocês. A Clau ficou perdida no assunto. Normal, Clau. Até eu estava, até hoje, antes de entrar aqui com vocês, não sabia como ia apresentar isso para vocês. Gostei de conhecer um pouco sobre o assunto. Muito obrigado. Sobre o material, seria super importante termos alguns tópicos desse conteúdo. Beleza, eu concordo com vocês. Eu vou tentar organizar como se fosse uma apostila, um workbook, né? Que seria assim, as minhas primeiras automações, o que eu faria para começar a melhorar o meu trabalho no Google hoje. Alguma coisa assim, eu trago para vocês. Peterson perguntando exatamente isso. Quem poderia estar desenvolvendo? Tem que ser alguém técnico, tem que ser alguém que tenha conhecimento de tecnologia, porque um sistema complexo precisa de uma arquitetura complexa, tá? De solução. Então, é bem importante que você, se você é profissional de saúde, Peterson, que você tenha próximo aí um conhecido, alguém da sua confiança, que seja técnico em tecnologia, que seja expert em tecnologia, para te ajudar a pensar em termos de dados, as possibilidades aí no futuro, integração com inteligência artificial, agente no WhatsApp, esse tipo de coisa. Beleza? Pessoal, é isso. Passamos aqui, 9:07. Um abraço para vocês. Uma ótima noite de segunda-feira. A gente vai se falando. Tchau.